Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados do componente de aplicativos informatizados do curso técnico de RH, modalidade MTech. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as ferramentas de formatação do Word, dessa vez focado para aquilo que é o básico, o trivial do Word, que é a edição de textos, especialmente relacionados a textos de cunho acadêmico com a formatação com base nas regras da ABNT. Antes de começar, preciso deixar claro com vocês uma coisa, que é o fato de que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, do ponto de vista dos trabalhos acadêmicos, publica regularmente um conjunto de normas, um conjunto de orientações sobre como esses trabalhos devem ser formatados para sua apresentação. Essas orientações podem ou não ser seguidas pelas instituições de ensino, em especial aquelas que adotam, né, nas suas regras, nas suas políticas, essas orientações. Porém, como é do interesse comercial da ABNT de ter publicadas regras sempre com o máximo de frequência, é muito comum que todos os anos surja um conjunto novo de normas e orientações para a elaboração de trabalhos, especialmente do que se diz respeito aos trabalhos acadêmicos, que é o que a gente vai se focar nessa aula de hoje. Então, por uma questão de até mesmo uma evolução da sociedade, da forma com que a gente compreende o nosso registro escrito, existe uma certa frequência de atualização, mas também, uma pequena observação aí, né? Há um interesse comercial muito grande por parte da instituição, da ABNT, de manter isso atualizado, porque, claro, ela vive de vender normas. Então, se ela tem uma norma nova a cada ano, as instituições que têm interesse de mantê-la atualizada vai ter que comprar uma norma nova a cada ano. Porque isso também não é tipo livre, aberto, assim, totalmente gratuito. Então, na prática, existe sim uma atualização constante para o bem e para o mal dessas regras que a ABNT dita sobre a formatação. Entre as atualizações possíveis está, por exemplo, a inclusão de novas fontes como padrão para o sistema, né, tipografia do texto, modificação de margem, algumas questões de formatação básica e outras regras que não interferem diretamente na maior parte dos nossos trabalhos, mas que estão ali para fazer parte da regra, para compor a regra. Então, existem muitas versões diferentes da ABNT. Mas como eu falei lá no começo, a ABNT tem a proposta de elaborar orientações do ponto de vista da formatação, precisa guardar essa informação, tá? Mas quem determina de fato quais são as regras que precisam ser seguidas é a instituição. Claro que na maioria das vezes a instituição segue o que uma norma anterior já tinha estabelecido, mas a regra final deve ser sempre o que a instituição preconiza, o que a instituição estabelece. Tá? Então, guarda essa sequência. A ABNT orienta como devem ser formatados os trabalhos acadêmicos. A instituição normaliza, ela estabelece uma regra. Até porque, quando você entrega o trabalho para o seu professor, é o professor quem vai verificar se está ok, se está certo, se a formatação está correta, se aquilo que você escreveu está de fato correto, e não a BNT. Por isso que quem vai dar a norma final
é a instituição, né? Quem vai bater o martelo é a instituição que vai corrigir aí essa parte da formatação com relação àquele conteúdo que você apresentou. Além, claro, do conteúdo em si. Então, na hora que você vai montar a sua proposta, vai montar o seu trabalho, você precisa se preocupar em garantir que todo aquele conteúdo está formatado de acordo com o que a instituição estabelece, muitas das vezes baseado no que a BNT sugere. Tendo em vista isso, vamos ver como é que funciona esse processo de formatação do texto, né, do conteúdo que a gente vai apresentar, a partir das ferramentas de formatação do Word, em especial de um recurso que apareceu com mais força, com mais ênfase a partir do Word 2007, que é a estrutura de estilos. Então, desde a versão 2007, a gente tem a presença desse recurso de estilos que possibilita a seleção de regras de formatação pré-estabelecidos anteriormente. Então, aqui a gente ganha um recurso, um acesso de estabelecer a formatação antes de começar a escrever. Então, eu vou montar a configuração do meu texto, da forma com que ele vai aparecer antes de eu começar a escrever, e vou aplicar ao meu texto os estilos de acordo com aquilo que a gente precisa. E existem basicamente, num trabalho acadêmico, 5 estilos diferentes que a gente precisa ter, que a gente vai acabar utilizando dentro do sistema. E a gente vai ver agora como montar esse processo de formatação de cada um desses estilos. Sugiro a vocês observarem, porque aqui agora são duas coisas diferentes, tá? A primeira é que o processo de formatação, o procedimento de formatação é o mesmo para cada um dos estilos. Eu falei, né? São 5. A gente vai ver quem são esses 5 ao longo da aula. Mas o processo de formatação de cada um deles é o mesmo. O que mudam são as regras. E o que a gente tem de trabalho propriamente dito é, enquanto está realizando esse processo, como essas normas são dinâmicas, tanto quanto são as nossas organizações sociais, a nossa sociedade também o é, pode acontecer que na hora em que você for apresentar o seu trabalho, as regras de formatação possam ser ligeiramente diferentes. Então eu vou falar para vocês, por exemplo, aqui pode usar negrito, aqui pode usar o justificado, aqui tem que ser centralizado, aqui eu vou dar um conjunto de orientações que é com base no que a ETEC hoje aceita como regra de formatação estabelece, a ETEC estabelece como regra de formatação baseado no que a ABNT disse quando a gente estabeleceu esse conjunto de regras. Pode ser que daqui a uma semana, um mês, um ano, essas regras sejam ligeiramente diferentes, no sentido de que o professor tinha falado que aqui o espaçamento era de 1,5, agora é de 1,75. Tudo bem, você vai fazer alteração na regra do estilo e todo o texto passa a seguir essa nova regra sem o menor problema. Tá? Então, observem tanto quanto os parâmetros da formatação, mas também
qual é o processo que a gente faz para estabelecer essa formatação dentro do trabalho, tá? Porque isso vai te poupar um grandíssimo trabalho. Então, para começar, a gente vai usar o nosso primeiro formato de estilo. Nota que aqui ele já tem um monte de estilos pré-definidos, mas existe a possibilidade, inclusive, de você criar um novo estilo para atender aí essa norma. Geralmente, esses estilos já estão pré-formatados com uma configuração específica de texto, né? Mas a gente consegue modificar esses estilos para poder utilizar a sua estrutura dentro do nosso trabalho sem ter grandes dores de cabeça. Então, para começar, o primeiro estilo que a gente vai apresentar é o estilo normal, também aplicado ao corpo do texto. Então, o primeiro estilo nosso que a gente vai trabalhar é o estilo normal. É aquele parágrafo onde você vai escrever o seu trabalho. Para que eu possa modificar esse estilo, como todos os outros, o primeiro passo é clicando com o botão direito no estilo que eu quero modificar e vou selecionar a opção modificar. Nessa janela eu consigo agora fazer a formatação dos principais elementos, mas o que importa para a gente mesmo está aqui embaixo, ó, formatar e todas as opções de formatação possíveis e imagináveis. Eu vou começar formatando a fonte. E do ponto de vista das regras da ABNT, se autoriza, se permite ou se estabelece que os textos do seu trabalho escrito estejam em uma das três fontes possíveis: Arial, Times New Roman ou Verdana, tá? Então você precisa selecionar dentro dessa formatação de fonte um desses três textos. Normalmente eu gosto de trabalhar com a Arial. Com isso eu mudei o estilo da fonte, a tipografia que vai ser utilizada no meu texto. Isso que eu estou fazendo aqui é a mesma opção que eu teria se eu tivesse mudado aqui na parte da esquerda, escolhendo a fonte nova. Só que aqui, modificando o estilo, todos os textos que tiverem com esse mesmo estilo vão ter essa mesma regra de formatação. Então aqui, primeiro passo, selecionar a fonte, estilo de fonte é normal, tamanho de fonte é 12. Embora para essa função não seja necessário, mas para algumas outras a gente vai precisar fazer, eu posso modificar também cor da fonte, se ele tem algum sublinhado e qual que é o tipo de sublinhado que vai ter, assim como outros efeitos, como o superescrito para colocar o texto lá em cima, ou subscrito para colocar o texto logo abaixo, se vão ser todas as letras em maiúscula, se vai ser taxado ou taxado duplo, e assim todo o texto fica dessa forma. Existem também outras formatações avançadas que normalmente a gente não precisa mexer em nenhum dos estilos que a gente vai trabalhar. Mas convém você depois olhar com calma essas opções, porque ela pode ser útil em alguns casos bastante específicos, tá? Mas de modo geral a gente pouco usa essa opção. Então aqui, revisando, né? Clicou com o botão direito no estilo normal, o primeiro estilo que a gente está modificando é o corpo do texto do nosso trabalho. Foi lá na parte de baixo, formatar, na lista que apareceu nova, escolheu fonte, abriu essa janela e aqui a gente coloca Arial, normal, 12, cor automática, que é o preto do padrão do Word. Fez essa formatação, ok.
Nota que agora aqui ele já modificou para o estilo que nós tínhamos estabelecido anteriormente. Agora, o próximo passo é formatação de parágrafo, tá? No corpo do texto, ele é justificado, o alinhamento. Ele tem um recuo na primeira linha de 1,25. Vocês lembram do que é o recuo? São os 2 dedinhos lá do primeiro parágrafo. E isso só acontece na primeira linha, 1,25 cm na primeira linha de recuo. E espaçamento de 1,5 com 10 pontos, 10 pontos depois do texto. Então, quando terminar a linha, vai ter um espacinho de 10 pontos logo abaixo. Existe também essa opção de quebra de linha e de página. A gente vai ver isso em alguns outros desses tópicos, tá? Mas aqui a gente tem a opção de manter com o próximo, manter juntas, linhas juntas, quebrar página e assim por diante, tá? Bom, revisando, alinhamento justificado, recuo primeira linha 1,25, espaçamento depois 10, espaçamento entre linha 1,5, ok. Bom, então nós modificamos o parágrafo e modificamos a fonte do nosso texto. Com isso, acabaram as regras de formatação da BNT para o corpo de texto, do que se estabelece como corpo de texto. Então, quando você observar aqui o texto que a gente escreve, observa que todo ele já vem automaticamente com aquela regra que nós havíamos estabelecidos para o corpo do texto, a primeira regra de formatação. A ideia desse procedimento de formatação é que quando eu seleciono um determinado estilo, então marquei aqui o estilo sem espaçamento, que tem alguma configuração ali, igual nós fizemos anteriormente, que já estava pré-estabelecida, que nesse caso não tem o espaçamento entre as linhas. Ele aplica a todo o texto de uma vez todas as regras que estavam definidas aqui nesse estilo sem espaçamento. Quando eu venho aqui e ponho outro estilo, volto para o estilo normal, ele mostra para mim já o texto novamente formatado de acordo com essa regra que nós acabamos de criar. Então, esse procedimento vai sempre servir para que você possa estabelecer as normas do trabalho como um todo. Observa que eu não modifiquei esse parágrafo propriamente dito, mas ele está aqui, Arial 12, justificado, espaçamento de 1,5, 10 pontos abaixo do texto, depois do texto. Aquelas regras que nós havíamos estabelecidos anteriormente se aplicaram a esse texto automaticamente. Esse é o nosso primeiro estilo dos nossos elementos tipográficos, o nosso primeiro estilo, corpo do texto, com Arial 12, justificado, espaçamento de 1,25, espaçamento recuo de 1,25, espaçamento de 1,5 e 10 pontos depois. Desculpa, deu uma bugada aqui, mas aí eu recuperei, lembrei de novo, tá? É claro que você pode deixar isso, pode pausar o vídeo, aproveitar a graça do YouTube, né, para pausar o vídeo e anotar essas regras. Essas são as regras que a gente na ETEC aceita hoje como entrega de trabalho dentro das normas da BNT, de acordo com essa formatação. Ah, mas eu não gosto de justificado, não gosto dele retinho assim, eu gosto dele alinhado à esquerda ou centralizado. Eu prefiro que o meu texto fique assim do que assim. Véi, tudo bem,
abre a sua própria escola, deixa que os seus alunos entreguem assim e vida que segue. Aqui é assim, tá ligado? É baseado no que a BNT disse, sugeriu como regra, orientou como regra, e a gente estabeleceu isso dentro da nossa instituição, tá? Tem que seguir, ponto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o primeiro elemento tipográfico, corpo do texto, aplicado à parte em que a gente escreve do nosso texto propriamente dita. É a maior parte do nosso trabalho, inclusive, diga-se de passagem. Mas observa que todo o texto vai sempre seguir essa mesma norma. O segundo elemento tipográfico que a gente utiliza é o elemento do título 1, que a gente vai fazer, o processo é exatamente o mesmo que nós fizemos anteriormente. Clica com o botão direito, modificar, formatar fonte, e aí eu vou escolher aqui a minha fonte que eu tinha adotado, Arial. Nesse caso, ela é negrito, 14 e cor da fonte automático. Não preciso modificar nenhum dos outros efeitos, não preciso modificar nenhum das configurações do avançado. Só essas opções, Arial, negrito, 14 e cor automático, que ele vem com aquela corzinha azul, por padrão. Ok, nota que agora o texto aqui ele já está me dando uma prévia de como que ele vai ficar formatado, né? E da mesma forma, formatar parágrafo, alinhado à esquerda, sem recuo especial, 0 antes, 10 depois. Se você voltar lá o vídeo na modificação do parágrafo anterior, você vai perceber que ele também está assim, 0 e 10. A gente só não modificou, porque ele já estava, né? A gente só modificou depois, que estava como 8. Seguindo aqui, então, para terminar, espaçamento de 1,5, ok. Bom, o que é esse título 1? Título 1 é aquilo que a gente usa para delimitar... Ah, desculpa, faltou uma opção de formatação importante. Formatar, parágrafo, quebra de linha, quebrar página antes, tá? A gente precisa dessa opção, quebra de página antes. Pronto, agora sim, ok. Não, o que é o título 1? É o título de uma seção do seu trabalho que tem lá a numeração, né, a indicação do capítulo, da seção, como elemento principal, tá? Ela não é uma subdivisão de alguma parte. Então é como se eu estivesse fazendo lá 1 ponto introdução, por exemplo, 2 ponto justificativa, 3 ponto metodologia, 4 ponto objetivo. Todos esses elementos são título 1 e eles vão ter essa característica de como título 1, 14, negrito, alinhado à esquerda, sem recuo, com aquelas regras de formatação que a gente viu aqui agora. Não se preocupa também, depois que eu vou passar essas regras, eu vou deixar essas regras todas transcritas aqui para vocês no Teams, tá? Mas presta atenção em como é o processo para fazer essa formatação, porque observa que o processo é o mesmo sempre, em todas as opções a gente sempre vai fazer as mesmas coisas, sempre clicando com o botão direito, modificando o estilo, depois formatar fonte e formatar parágrafo. Tá? Sempre faz as mesmas coisas, a gente sempre faz as mesmas coisas. E feito essa formatação, agora eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, definição de temas e estilos.
E ao selecionar esse parágrafo e aplicar a ele o título 1, ele automaticamente jogou ele para a próxima página. Lembra que nós tínhamos definido lá aquela opção de quebrar página antes? Então ele já deixou para mim aqui esse espaço no final do texto e jogou ele aqui no final, no começo da próxima página. Todas as regras de formatações estão de acordo com aquilo que nós tínhamos estabelecido. E qual que é a parte importante aqui? Digamos que eu tenha esquecido de escrever alguma coisa aqui e tenha que colocar um novo texto explicando uma nova funcionalidade. Mesmo que esse parágrafo fique muito grande e que eu não saiba mais o que posso colocar aqui para deixar ele maior, não importa, pois o texto continua sempre na mesma posição na próxima página. Por quê? Porque normalmente as pessoas, quando tem que fazer esse tipo de coisa, costumam fazer assim, né? Ó, enter, 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 aperta, aí, pronto, já foi para a próxima página. Aí coloca aqui o novo texto, o novo título. Formata, esquerdo, tamanho 14, negrito, apaga o recuo. E tá aqui. Só que qual que é o problema? Tá aqui no comecinho da página, né? Mas se a pessoa esqueceu e tem que escrever um novo texto aqui, fazendo com que as linhas que foram puladas com o Enter passem a empurrar o texto escrito abaixo, tantas quantas foram as linhas escritas novas. Vamos ver isso na prática? Olha o que aconteceu com o meu texto. Ele desceu aqui aquelas mesmas 3 linhas que eu escrevi aqui. Enquanto, se eu estiver escrevendo aqui naquele parágrafo anterior e colocar um texto grande novamente aqui, ó, escrevi toda uma sequência de texto que inclusive pulou uma próxima página. Automaticamente ele vai para a página seguinte, definindo ali a opção do estilo, né? De acordo com aquela opção de estilo que nós tínhamos colocado de quebrar página antes, tá? Então, essa opção do título 1 tem essa característica. Ele é negrito, 14, alinhado à esquerda, sem recuo, com a opção de quebrar página antes. Esse é o nosso segundo elemento tipográfico. Existe um terceiro elemento tipográfico semelhante a esse, em que a gente usa o estilo título 2, tá? Mesmo processo, clica com o botão direito, modificar, formatar fonte, vou marcar aqui Arial, normal, 14, cor de texto automático. Essas são as formatações do título 2, tá? E, igual eu fiz no outro, formatar parágrafo. Esse não tem quebra de linha ou quebrar página antes, tá? Ele também é alinhado à esquerda. Ele não tem aqui recuo especial. Ele é igual aos outros 0 e 10. Espaçamento entre linhas 1,5. Opa, acho que ele ficou com recuo. Formatação. Não tá não. Ok. Bom, o que é esse segundo estilo, esse título 2? É o subtítulo do trabalho. Então, exemplo de formatação. Marca lá como título 2
e ele já põe para mim aquelas regras que haviam sido aplicadas no texto, no caso aqui definição de temas e estilos, exemplo de formatação, o meu título 2, ou 1.1, 2.1, 2.2.3, 2.4.5.7.9.8.10 e tralalá, não importa qual seja o nível, né, o quantos pontos eu tenho que colocar, ele sempre vai ter essa formatação de título 2 dentro do trabalho acadêmico, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro estilo tipográfico que a gente utiliza para poder montar o nosso trabalho acadêmico formatado de acordo com as regras da ABNT. Como ele se aplica a um subtítulo da seção, não há necessidade de quebrar a página depois desse elemento, tá? Então a gente não quebra a página depois de um subtítulo. Ela mantém sempre na mesma página em que já estava anteriormente. E esse aqui, por ser um novo título, vou marcar ele aqui como opção, né, do novo título e vou apagar. Ó, quantas linhas foram puladas aqui anteriormente, né? Para quem não conhece, é para isso que serve esse botão, tá? Mostrar tudo, ele mostra os elementos de formatação que estão sendo utilizados. É bastante útil para fazer esse tipo de correção que a gente está fazendo aqui agora. Então, até agora a gente viu 3 elementos tipográficos diferentes. O primeiro é o corpo do texto, o segundo é o título, ou título 1, o terceiro elemento é o título 2, ou subtítulo, tá? Agora a gente vai ver um quarto elemento tipográfico que também tem aqui disponível para a gente, mas ele também, como os demais, tem uma formatação diferente e aqui a gente precisa fazer essa correção dessa formatação, que é a citação. Mais uma vez, clica com o botão direito, clique em modificar e a gente vai fazer formatação de fonte, Arial, normal, 11, volta para cá para o automático. Ele estava lá num cinzinha, volta para o automático, para o preto. E, da mesma forma, formatar parágrafo, justificado, igual ao corpo do texto, tá? Recuo à esquerda de 4 centímetros, à direita 0, nenhum recuo especial, 0 e 10, 18 não, 10, e espaçamento entre linhas simples. Galera, eu sei que pode parecer que eu estou inventando essas regras, mas não é isso. Mano, eu faço isso há muito tempo. Só meu TCC eu já fiz um punhado. Fora os outros tantos em que eu já trabalhei, já atuei auxiliando as pessoas a desenvolver esse tipo de coisa. Sem contar que aqui na ETEC eu trabalho, também dou essa aula esse semestre, esse ano, de TCC. É muitos e muitos anos fazendo a mesma coisa. Então, no começo, você pode parecer que isso seja uma grande coisa, muito complicada, muito difícil e tudo mais, eu sei. Mas, quando você vai pegando a prática disso no dia a dia, esse processo de formatação fica bem mais simplificado, fica bem mais tranquilo de ser realizado, tá? Então, observe sempre quais são as regras vigentes na instituição e quando você terminar o seu curso técnico aqui, for fazer uma faculdade, as regras da faculdade são absolutamente diferentes do que a gente está fazendo aqui, mas o processo de formatar ele dentro do Word é exatamente o mesmo. Porque vão mudar os parâmetros de formatação da fonte, vão mudar os parâmetros de formatação
do parágrafo, mas não vai mudar como alterar esses parâmetros. Você vai ter que fazer esse mesmo processo da mesma forma, tá? Então, embora possa parecer muita coisa, uma grande novidade, esse processo, na verdade, ele é bastante simples e muito repetitivo, como vocês podem ter visto aí. A gente fez os 4 estilos de formatação dos 4 elementos tipográficos anteriores, somente modificando os mesmos parâmetros, formatação de fonte e formatação de parágrafo, tá? Bom, formatou um espaçamento, não tem quebra de linha e de página, é exatamente igual, não precisa mudar nada aqui nessas opções, só essas configurações aqui do parágrafo. Ok, ok, novamente, vamos voltar aqui para o nosso texto. E agora a gente pode ver esse estilo aplicado. Então, quando você seleciona um determinado parágrafo, marca ele lá como citação, ele automaticamente já põe aqui você formatado de acordo com aquela regra que nós tínhamos estabelecido. Do ponto de vista de trabalhos acadêmicos, essa citação é quando você copia o texto de um autor que tem mais de 3 linhas. Então, ele vai ter essa, ou citação longa, né? Ela vai ter essa configuração diferenciada, o tamanho da fonte é menor, ele não tem o espaçamento, ele tem um recuo maior, você vai colocar aqui o sobrenome do autor e o ano em que ele publicou essa obra, para pôr lá na sua referência bibliográfica depois. Então, recapitulando, primeiro elemento tipográfico são 5. O primeiro é o corpo do texto, o segundo é o título, o terceiro, subtítulo, título 1 e título 2, né, no caso do Word. O quarto elemento tipográfico é a citação e o quinto e último elemento tipográfico é a legenda, que não tem aqui nenhum texto de legenda. Eu vou colocar aqui, ó, nesse formato sem espaçamento. Tá? Então, vamos lá. Formatar fonte, Arial itálico 11. Formatação de parágrafo é centralizado, sem espaçamento. Todos eles são 0 e 10 aqui, tá? Espaçamento entre linhas simples. Ok. Para que serve essa legenda? Para que quando você coloca, por exemplo, uma tabela, vou colocar aqui uma tabelinha de exemplo para a gente. Faltou uma coluna, pera. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A primeira aula, aplicativos, vou colocar a sigla só. Aplicativos informatizados. Na sexta, acho que na terça é inglês, né? E na segunda é física, não é isso? O resto do horário de vocês, obviamente, eu não sei. Eu estou só chutando aqui. Mas, dando um exemplo aqui de como montar um horário, de quais são os horários de vocês, e vou colocar aqui, tabela 1, horário semanal de aulas. Tinha marcado, lembra, no estilo sem espaço. E aí ele já está aqui formatado. Quer esperar 5 minutinhos? Uns 10 minutinhos. Tá. A formatação de acordo com a regra que nós havíamos estabelecido agora. Arial 11, junto ao texto, centralizado, bonitinho. Então, com isso, a gente compõe os nossos 5 principais elementos tipográficos disponíveis, ou que a gente pode usar dentro do nosso texto. Essa legenda, no caso,
se aplica a tabelas, gráficos ou qualquer outra coisa que você colocar que não seja texto no seu trabalho, tá? Então, observe que o processo é sempre o mesmo, é uma coisa sempre muito mais do mesmo, de repetição, de formatar, modificar, formatar fonte, formatar parágrafo e ajustar as regras. Então, espero que essa aula tenha auxiliado vocês a guardar essas duas coisas. A primeira é como fazer o processo de formatação. Isso não vai alterar, independente de qual seja a instituição em que você esteja cursando o seu curso. A segunda é quais são as regras que a ETEC exigem de você de formatação, tá? Esses dois processos, essas são as duas principais lições que eu queria deixar para essa aula de hoje. Vocês vão me apresentar um texto como atividade relacionada a essa aula, um texto qualquer sobre qualquer coisa em que você consiga me demonstrar a aplicação desses 5 estilos. Me apresenta, por exemplo, qual que é a sua família, em que o primeiro estilo, título 1, é família por parte paterna, o título 2, família por parte materna. O subtítulo é avós, tios e primos. Então você vai ter 1 família paterna, 1.1 avós, seus avós paternos, 1.2 tios, 1.3 primos. E aí você me descreve quem são os seus primos. Põe ali um texto com a formatação do estilo de legenda. Põe um texto com formatação de estilo de citação. E escreve o texto dentro dessas formatações, tá? Um exercício simples. Se não quiser falar sobre a sua família, inventa alguma parte da família. Se não quiser apresentar a sua família, quiser colocar a letra de uma música em formato de texto, põe. Se quiser inventar não importa o que você vai apresentar propriamente dito. O importa é que você pegue o Word, escreva uma sequência de coisas e apresenta essas coisas todas dentro dessas regras que são estabelecidas pela ETEC como elemento tipográfico do seu texto. Corpo do texto normal, título 1, subtítulo, título 2, citação, a própria citação e legenda sem espaçamento, tá? Formata ele de acordo com essa regra. Você pode usar para fonte qualquer uma das 3 permitidas, Arial, Times ou Verdana. E só lembra, se você for usar Times, todo o texto é em Times, hein, mano? Não vai colocar o texto de uma parte em Arial, outra Times, outra Verdana. É todo ele de uma fonte só, hein? Pelo amor de Deus. E faz a formatação dos estilos e aplica aqui. Para quem faz a aula pelo computador, vai conseguir fazer isso numa boa. Para quem faz a aula pelo celular, embora seja possível fazer, eu recomendo você tentar fazer, ao invés de usar o Word padrão do celular, eu recomendo você tentar fazer pelo Word online. Vai ser mais fácil de você modificar os estilos. Não recomendo fazer essa atividade dessa vez pelo Canvas, porque o Canvas não vai permitir você modificar esses estilos a esse ponto, tá? Então, não é uma boa de fazer um trabalho acadêmico no Canvas, não é o propósito dessa plataforma, tá? Para quem não tem computador, lembro para todo mundo, né, que a escola dispõe do laboratório à disposição de vocês. Basta entrar em contato com a coordenação para informar o horário que você vai querer vir para poder fazer, verificando a disponibilidade aí do laboratório, se não estiver tendo nenhuma aula no momento, por exemplo, mas vocês podem fazer isso no computador da escola também. Essa atividade
por favor, não perca tempo pensando em o que você vai querer apresentar de texto, tá? Inventa qualquer coisa, escreve qualquer sequência aleatória de palavras, copia um texto da internet, mano, eu não vou ler o conteúdo, eu vou ver se a formatação está feita corretamente. Então, é aí que você tem que perder o tempo, tá? Se dedicar a fazer isso, formatar os estilos apropriadamente. E essa é a atividade de hoje, tá bom? Todas essas regras eu vou deixar lá disponível escritas também, assim como dentro da tarefa e lá no corpo do nosso canal lá no Teams, tá bom? Galera, muito obrigado, valeu, beijo, tchau!